Então, Sei qual é. Aí você fala assim, tipo, eu não tô vendo meu texto aqui, ó, tal. Salve, salve, quebrada, tudo bem? Salve! Salve, salve. Então hoje a gente tá aqui com o Christian, né? Que é um futuro aí arquiteto, que a gente vai conversar um pouco sobre estudos e afins. E o Kim também, que é um grande estudioso aí, que tem várias profissões aí ao longo da vida. E aqui comigo, para conversar com eles, está o nosso querido Alisson. Salve, salve, galera. E a gente vai falar hoje um pouco a respeito de cada um desses dois grandes caras aqui, que são pessoas que residem, né? Viveram, nasceram, cresceram aqui pela periferia de São Paulo, um pouco distante, do Jardim Romano. E o Kim um pouco mais para Vila Itaim, que também é do lado, mas que estamos aí no mesmo local, local geográfico ali. Bom, queria dar as palavras aí pro Alisson começar a falar e fazer as perguntas, que eu sei que ele já tá com uma sacada aí, né? Na ponta da língua. Primeiramente, uma excelente tarde, noite, enfim, não sei a hora que vocês vão assistir esse programa, mas basicamente era agradecer por você ter vindo aí para falar um pouco sobre essa sua área aí, que é magnífica. Eu queria saber, assim, logo de cara, quais foram os gatilhos, assim, na tua infância que te levaram a escolher essa área. Porque, cara, sendo bem sincero, é uma área muito, na minha opinião, né, é muito complexa e requer um grau de acho que de responsabilidade, né, porque... Total. Oxi, você tá louco? Pensando... muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, a arquitetura, ela... antes de responder a pergunta, muita gente confunde, acha que é uma ciência exata, né? Acha que é muito cálculo, muita coisa, mas na verdade é o contrário. A gente tem pouco cálculo e muita ciência humana. E artístico também. O que, durante a minha infância, eu lembro que meu pai incentivava muito a brincar com, sabe, esses bloquinhos. Não era Lego, né? Era... uns bloquinhos de madeira que tinha desenho de casa. Eu sei qual é. Era tão legal aquilo. É umas madeirinhas, né? Isso, tal, os triângulozinhos, pá, tal. Dá pra montar umas casinhas, eu sei qual Nossa, e eu não só montava casinha, eu montava, era uma coisa toda urbanizada ali, quadras e daquele... E meu pai me incentivava muito, porque ele falava, olha, isso aqui, ó, todos esses brinquedos que você tem é legal, mas esse aqui em especial vai te fazer desenvolver sua mente. Então investe mais tempo nesse aqui. Aí eu, tá, beleza, né? Uhum. Meu pai comprava aquilo e tal. Não só isso, mas ele baixava pra mim alguns jogos no computador relacionado a isso. Nossa, legal. E também meu pai comprava, meu pai e minha mãe, né, comprava uns negócios, sei lá, de trem, né, e trilhos, e tudo isso está correlacionado à arquitetura, urbanismo e tal. Aí meu pai baixava no computador pra mim o SimCity, uma versão mais antiga, não sei quem jogava o SimCity 4, hoje tá no 5. E, nossa, aquilo ali pra mim era sensacional. Então, durante toda a vida eu fui procurando coisas relacionadas a isso e desde então, a arquitetura, mais o urbanismo, né? Eu gosto mais do urbanismo, mas é claro, a arquitetura tá ali ligado e aí eu optei hoje por fazer esse curso, eu amo. E também odeio amar esse curso, porque é muito estresse que a gente passa. Acho que todo estudante tem esse termo, né? Eu odeio, mas eu amo. Exatamente. Né? Então eu tô aí até agora. Legal. Qual é a profissão do teu pai, mano? A profissão do meu pai não tem nada a ver com isso, mas... Porque parece que ele tava criando teu mindset, tá ligado? Então, eu tava pensando nisso. É bem legal quando um pai, ele participa da educação e da experiência com o filho, né? E é bem difícil você ver um posicionamento de um pai desse com o filho, assim, pensar... Só da sacada de pensar, um brinquedo pode levar meu filho a escolher sua profissão, sabe? Com certeza. Não só meu pai e minha mãe, né? Eram os dois, assim, que estavam ali preocupados. Acho que meu pai e minha mãe, eles se preocupavam muito com a... tá. Eles se preocupavam muito com a minha educação. Opa, assim? Pode virar também, assim, pra sua boca, assim. Tá. Aí, foi. Ergonomia. E meus pais se preocupavam muito com a minha educação e eles tiveram uma influência muito grande da minha religião. Minha religião, ela
enfatiza muito a educação. Educação, educação, educação. Se você investir no seu filho, na educação do seu filho, você vai ter uma grande... você vai formar cidadãos para esse mundo e também para o mundo por vir. É assim que a gente imagina a nossa religião. Então, nós não entendemos como nós não somos melhores do que os outros, mas nós queremos influenciar os outros a serem bons cidadãos para esse mundo fazer um lugar melhor. Então, meus pais nunca me proibiram de fazer tal coisa, mas eles falam, esse aqui é o melhor. Não vou te proibir de fazer isso, mas esse aqui é melhor. Então, tudo começa lá na infância, né? Então, coisas pequenas que a gente nunca para pensar, como brinquedos. Pô, como assim brinquedo? O que isso tem a ver? Mas quando eu penso em arquitetura, a escolha da arquitetura, a minha mente se volta para o meu passado, que era lá onde eu estava brincando, o que eu fazia. Então, e os meus pais tiveram grande influência nisso. Minha mãe sempre fala, o que é você? O que é a sua infância? Sua infância é um papel em branco que vai sendo escrito. Então, traumas ali são rabiscos que você pode até apagar, mas fica ali gravado na sua mente. Ou experiências, tá ali, é um papel em branco que foi sendo escrito e hoje você é o produto desse papel de coisas que você passou na infância. E hoje, não importa o que você passou, mas você escolhe. Você quer ser um... produto disso ou você quer mudar isso? Você é o seu destino, mas os seus pais, claro, têm grande influência nisso. Muito. Eu tive uma que assim, meu pai também, tô me identificando aqui, achei legal. Eu queria fazer uma pergunta assim, você está em que semestre de quantos? Agora vai para o meu último ano, né? Então foram 4 anos até aqui, agora eu vou para o meu 5º ano. Esse é o normal das faculdades de arquitetura. Não, é que eu perguntei por semestres, né? Mas é o 9º. É o 9º, show, Isso. Maravilha. E assim, eu tenho 2 perguntas ali pro Christian. Que primeiro é como esse jogo aí que você falou aí, mano, para o pessoal. SimCity? Nunca, nossa, eu particularmente nunca joguei, nunca nem vi, na verdade. É um jogo sensacional, mas assim, muitos que gostam desse jogo tem muitas críticas, né? Porque ele poderia ser muito melhor. Você acha que ele é capaz de influenciar a galera a buscar um pouco mais, sei lá, de engenharia, arquitetura, trabalhar um pouco mais com essa parte de... Você acha que incentiva? Com certeza. É mais de quem já gosta. Por exemplo, se você for encontrar um estudante de arquitetura, normalmente as coisas que ele gosta de jogar é The Sims, ou SimCity, né? Mas, assim, SimCity, o que eu mais gosto é você planeja uma cidade. Então, você vai lá, constrói equipamentos de saúde públicos, por exemplo, tem um bombeiro, você faz um bombeiro lá numa cidade, você determina ali na cidade o que vai ser uma zona industrial, uma zona residencial, comercial, né? Esse é o SimCity. Isso eu jogava o 4, era bem antigo. Second Life. Oi? Second Life? Como que é? Second Life. De Life? Second Life, Segunda Vida. Segunda que Vida. é outro. Não conheço. É outro jogo? Não, não Que conheço. você cria. Que você cria um mundo ali. Não, esse eu não conheço, não. Fica a dica então, eu tenho mais possibilidades aí. Vou dar uma olhada lá. De criar mundo eu conheço só Minecraft, mano. Não. Minecraft eu joguei bastante, viu? Mas assim, querendo ou não, parece um jogo infantil, mas quando você começa a jogar é um jogo interessante, cara. E outra, incentiva muito a nossa criatividade. Exatamente. Sim, ela abre espaço pra nossa criatividade, a gente pensa em coisas que, além disso, o jogo ele leva pra você também algumas possibilidades. Por exemplo, você vai fazer um determinado objeto, você precisa de determinados ingredientes para aquilo. Eu acho que para uma criança isso ajuda bastante, porque aí às vezes ela consegue entender como funciona o processo de criação. Talvez sabe? Por isso que fez tanto sucesso, né? Sim, fez bastante. No caso Minecraft, eu gosto muito dele, que ele é tanto essa criatividade quanto a exploração, né? É verdade. Mas o SimCity, hoje ele chegou ao SimCity 5. Ele é uma versão mais atual, tal. Só que, não sei, quem joga SimCity sabe o quanto ele é limitado. Então, um jogo muito melhor que SimCity é o City Skylines. Ele tem um mapa maior, você tem muito mais opções para fazer.
Só que esse ainda não joguei, já vi mais gameplay. Mas praticamente você faz ali, planeja uma cidade e é muito legal jogar. Você Legal. passa horas naquilo ali e nem vê o tempo passar. Tem uma observação e uma pergunta. A observação é o seguinte. Recentemente eu conheci uma menina no Tinder, o nome dela é Jennifer, um salve pra Jennifer. Oh, Que ela é Jennifer. desenvolvedora de jogos, certo? Uhum. E qual que é qual que é a dinâmica da psicologia dos jogos? É que o desenvolvedor, muitas das vezes, ele sabe que ele pode ir mais além na criação do game. Entende? Ele pode fazer um game muito mais completo, mas ele deixa isso para a pessoa que está jogando achar esses defeitos. E ela automaticamente ela começa a jogar e dizer, nossa, falta isso, nossa, se tivesse isso fica bom. Então faz com que ela faça a aquisição da próxima versão. Entende? Então assim, no desenvolvimento de jogos, essa falha, ela é benéfica. Ela faz com que você preste mais atenção ao jogo, porque você disse que você poderia melhorar ele. Entendeu? Legal. Então, não sei se é o caso do Sin City, mas eu acho que as observações que você teve te possibilitaram ter mais insights, entende? Então, Tem uma observação melhor, né? é benéfico essa falta. E a pergunta que eu queria fazer, cara, que é o seguinte: se não fosse essa área, se não fosse toda a influência dos teus pais, qual a área que você escolheria, assim, tipo, qual área que você diz assim, mano, se não fosse isso, estaria fazendo isso com certeza? Certo. Você fala assim, se não fosse a arquitetura, qual seria a segunda opção? Ou se não fosse a influência dos meus pais? Se não fosse a influência dos teus pais. Eu sei que teu mindset já tá criado, enfim. É meio até complexo fazer uma pergunta dessa, mas, tipo, fora essa área, qual é a outra área que você diz assim, cara, é isso? Tá, vou separar perguntas em duas partes. Se não fosse a influência dos meus pais, eu não sei, eu estaria pensando mais pra mim do que... Porque o que eu penso da arquitetura e do urbanismo não é uma coisa pra mim, é uma coisa para as pessoas. O que é urbanismo? É eu pensar numa cidade melhor, mais organizada, mais feliz para as outras pessoas. Então eu não penso tanto pra mim, eu penso mais pelos outros. Né? A gente vê aqui o Brasil e compara com outras cidades fora do Brasil, a gente vê uma diferença gritante, né? Pô, você não vê muita organização, você vê, sabe, tanta coisa assim mal feita de qualquer jeito, sabe? O poder público não, sabe? E é uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, de melhorar, trazer alguma coisa boa, né? Deixar, a gente tá aqui nesse mundo, mas, poxa, é muito sem graça viver apenas para nós, né? A gente tem que viver pelos outros também, para fazer um mundo mais feliz. Então, é isso que eu enxergo na arquitetura e no urbanismo. Agora, se não fosse a influência dos meus pais, eu acho que, sei lá, estaria fazendo uma coisa para mim, para eu ganhar dinheiro e beleza, é isso. E eu CLT? acho que... Oi? CLT? Pois é, Um PJ de repente. Pois é. O mais importante Viver pra mim. E sei lá, o que meus pais e também a religião me trouxe é uma coisa assim, não viva apenas pra você, viva pros outros. Então, assim, pelo menos pra mim, eu enxergo assim, ó. Tem muita gente que enxerga a religião como uma prisão. No meu caso, eu enxergo a religião me trouxe a libertação. Essa religião que seria... É isso que eu ia te perguntar, eu sou né? cristão, Nossa, sou também cristão. tá nessa- Sou cristão, frequento a igreja adventista do sétimo dia. E assim, não... É uma coisa que me trouxe libertação, não prisão. Não Isso. precisa. Mas os meus pais, agradeço muito aos meus pais, que eles que me deram essa visão. Infelizmente, por que hoje em dia as pessoas têm uma visão, infelizmente, negativa? Porque não tiveram bons exemplos, não tiveram uma base legal, ou não deram a visão para eles de que a religião é uma coisa libertadora, mas, infelizmente, uma prisão. Mas se a gente estiver disposto a entender, a olhar isso como, eu quero entender, eu quero tirar todos esses preconceitos e visões erradas, eu mesmo, de uma forma honesta e neutra, eu quero entender, vocês vão saber, vocês vão enxergar o que é realmente essa liberdade, né? Agora, respondendo a outra pergunta, se não fosse arquitetura, talvez mesmo com a visão dos meus pais, eu acho que eu gosto muito, muito mesmo da área da geologia, da ciência da geologia. Não tem nada a ver com a arquitetura, mas era uma coisa assim que, nossa, eu amo entender como é que foi a
Como é que aconteceu? A criação da Terra, como que são essas camadas geológicas, como é que funciona tudo isso e tal. Era uma segunda opção, assim. Maneiro. Qual, assim, só pra... Acho que a gente já passar um pouco pra falar um pouco também sobre o Kim. O que você acha do futuro da arquitetura, assim, com tanta tecnologia hoje em dia em jogo, assim, pro Brasil em si? Certo. Eu acompanho, né, algumas notícias, assim, relacionadas e tal. Eu vejo que a arquitetura ela tem se desenvolvido, né? A gente vê muito o que é um prédio. Às vezes é só aquele blocão ali, branco, com um monte de janela e acabou. Eu vejo que isso tem se desenvolvido muito, né? Normalmente as pessoas, os arquitetos, eles fazem uma coisa assim, fechada, né? Ou um condomínio, ou uma casa toda murada. Infelizmente, por causa do problema de segurança do Brasil, tem que fazer uma coisa assim, sempre... fechada, e hoje em dia os arquitetos estão pensando numa coisa mais aberta, mais assim, como é que se diz, que tem um diálogo melhor com a cidade. Então não estão fazendo umas coisas mais fechadas, mas coisas mais abertas. Tá, exemplo, fachada ativa. Se vocês verem, fachada ativa normalmente é um prédio onde você não tem um muro ali e acabou. Não, você tem, por exemplo, lojas, você tem ali uma coisa assim que tem um diálogo mais com a rua, com o urbano. Então, eu percebo que os arquitetos estão pensando mais nessas coisas urbanisticamente. Isso é só um ponto, só entre todos os outros. Um outro segundo ponto, que falando agora mais pelo urbanismo. Existe um termo que se chama espraiamento urbano. O que é espraiamento urbano? É quando as cidades elas começam a ficar mais longe do centro, é como se fosse uma coisa meio esprairada mesmo, como se fosse tipo assim, a cidade não é isso, esse círculo, é tudo isso aqui. E o que é um modelo sustentável de arquitetura? É compacto, que seria esse círculo. Por exemplo, aqui está o centro da cidade. O que tem no centro? Trabalho, emprego, comércio. Quanto mais perto do centro você está, menos você vai gastar com, por exemplo, se você tiver de carro, você não vai gastar tanta gasolina, transporte, você não vai gastar tanta poluição. Por exemplo, um carro que está aqui e precisa se deslocar até o centro, ele vai gastar muito gasolina e vai gastar muito mais poluição do que uma pessoa que mora aqui no centro e vai gastar menos tempo, menos poluição e menos, sabe? Sim. Eu vi até que o governo agora ele empregou uma lei de que apartamentos que tiverem uma proximidade, acho que alguns metros da estação ou metrô, não podem ter mais estacionamento. Porque isso tem uma limitação de vaga. Está incentivando as pessoas a depender menos do transporte individual e mais do transporte sustentável. Por exemplo, metrô, trem, que não usam combustão, não usam, é mais elétrico, é limpo, uma energia limpa é sustentável. E você tendo uma cidade, falam de o conceito de cidade de 15 minutos. Tudo perto de você está a 15 minutos, do que você tem que se deslocar 1, 2 horas para chegar ao seu trabalho, para chegar a algum serviço público. Então, uma cidade que é mais compacta, que você tem tudo mais perto ali, você faz uma coisa mais sustentável, você gasta menos combustível, menos tempo e tá ali tudo mais perto, mais fácil. O interessante do São Paulo, na verdade, é que é a cidade que tem maior rede de metrôs e trens do mundo, né? Uma das maiores. Não. A São Paulo, na verdade, ela tá bem atrás, assim. Ela carece muito disso. Você tem a rede de trem e CPTM, que juntos elas formam quase 300, acho que mais de 300 quilômetros. É uma média legal até, mas não é um pouco abrangente. Entendi. Porque o que eu vejo tende muito a melhorar, né? Que a gente percebe as lotações por causa da centralização da população, né? Que a gente percebe que fica muito no centro. Então a gente tem muita lotação, porque muita gente, os empregos ainda não estão muito bem posicionados, eles sempre buscam uma posição em que outras empresas estão lá. Então, por exemplo, é difícil você ver um emprego mais para o extremo da cidade. Agora você vê mais para o centro da cidade. Então acho que tudo dificulta um pouco. Ao invés de 15 minutos, acaba carregando umas 2 horas de viagem. Porque tem gente que vem, sei lá, de Rio Grande da Serra, vem de Francisco Morato, vem de Mogi das Cruzes. Jardim Romano. O Jardim Romano.
e tenta ir pro centro da cidade trabalhar. E isso tem, tipo, a gente, você sendo um amante de trens, até perguntando também, você acha que isso pode melhorar, assim? Ou você acha que isso já tá do jeito que tem que ser? O problema é a geografia das empresas que estão tudo muito localizada num centro só? Ou alguma coisa assim, alguma organização que pode ser feita? É um problema muito difícil. Não, assim, difícil não. É complexo. Difícil ele não é, mas ele é complexo. Por quê? O que é melhor? Você levar as pessoas para o centro, onde estão os empregos, ou levar os empregos para onde estão as pessoas, que é nas periferias? Então fica essa dúvida, né? Uma gestão da Prefeitura de São Paulo tentou trazer os empregos para perto das pessoas e parece que não deu muito certo, porque as empresas não querem ir para as periferias, embora tenha incentivos. Então, o que é melhor? Você então levar as pessoas então para o centro, né? Aí o que está sendo feito? A prefeitura ela tem o plano diretor é um referencial de um plano urbano do que a cidade deve ser, acho que para os próximos 10 anos. Então ele determina como que vai ser a ocupação na cidade, o que vai ser em determinado ponto, em determinada região, o que tem que ser exclusivo em determinada região. Ou seja, exemplo, em determinado ponto só residência tem que ser. Em determinado ponto só comércio tem que ser. Isso é o plano mais ou menos por cima mesmo do que é o plano diretor nas cidades brasileiras. O que eu acho, né, é uma opinião e eu não sei se eu estou certo, né, então se algum arquiteto estiver me ouvindo, por favor não me julgue, né? Dá uma olhada lá. Por favor. Só uma opinião. Eu acho que para um modelo compacto de cidade, eu acho que tem que levar as pessoas para o centro. Então, uma das medidas da prefeitura é incentivar o uso de prédios muito mais altos no centro do que na periferia. Por quê? Porque aí você tira as pessoas da periferia, leva mais perto do centro, onde tem mais serviços, mais comércios, e o trabalho está ali perto, e aí o cidadão tem como, de uma maneira muito mais rápida e muito mais sustentável, chegar perto dos locais de interesse. Ou seja, verticalizar ainda mais o centro. Oi? Ou seja, verticalizar mais verticalizar o centro. Exatamente. Boa. Exatamente. Esse é o ponto. Legal. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Mas a questão é que o centro ironicamente, é muito irônico mesmo. Tenta posicionar um pouquinho mais a sua boca. Daí ele vai Tá um levar pra pouco. faculdade, hein? Sim? Você tava entrando um pouco pela lateral. Tá. De boa. Sim? Beleza. Ironicamente, a região central é a menor região da cidade no sentido de população. Tipo, acho que a zona sul da cidade é a zona mais populosa, seguida pela zona leste, depois a zona norte. E o centro é a região menos populosa da cidade. Isso é um dado de São Paulo? Sim. Ou seja, a zona sul é mais populosa do que a zona leste? Não sei se é a zona sul ou a zona leste, mas as duas estão ali. É que você tem que pensar que a zona sul, ela também tem algumas comunidades, algumas favelas por ali, né? Uhum. Tem Paraisópolis, que é enorme. Tem ali no Jardim Jaqueline, então assim, é muito populado ali, né? Uhum. Parece que não, mas é muito populado. A Zona Sul, ela é bem mais... você vai ver, se olhar assim pra Cidade Equêmia, ou você olha pro Cidade Jardim, ali pro Morumbi, né? E ali tem uma população de casas maiores, mansões, no Morumbi, por exemplo, e mais pro lado ali já tem Paraisópolis, que é uma favela que tem muita gente. Então, assim, tem ali também Santo Amaro, mais pra lá, que também já é um bairro mais comunidade mesmo, assim, não é um bairro tipo como o Morumbi ou como o Brooklyn, né? Como, por exemplo, o Brooklyn já teve favela. Também não sei se ainda... Eu não sei se a favela do Brooklyn ainda tá lá. O Brooklyn tem, talvez, pequenas comunidades ali. Tem, né? Acho que também por ter muito prédio também na Zona Sul, né? Também tem... Na mas Zona Leste, o que eu percebo... Mas os prédios, a maioria é corporativo, mano. Tá. Você vai ver... Não, tem os dois tipos. Também tem mais pra lá, mais moradia, né? Uhum. Mas eu vejo mais... Por exemplo, ali no Morumbi e na Cidade Quêmia, ali pela aquela linha da... acho que é Esmeralda, agora eu não lembro. Isso.
da zona, que pega ali mais ou menos a parte da Zona Sul, você vê que ali naquelas estações, a maioria na região é empresa, mas se você for mais para lá, assim, você vai ver prédios mais moradia mesmo, né? Então, ou seja, vamos utilizar a Zona Paulo. Leste como exemplo, a Zona Sul não conheço muito bem. Zona Leste, ela tem o quê? 3 ou 4 milhões de pessoas. Isso é maior do que... A Zona Leste é maior do que países. Eu não sei se é Portugal ou Uruguai, que tem 4 milhões, e Portugal tem mais ou menos isso. A Zona Leste consegue ser maior do que um país. Agora, vamos supor, tá todo mundo na Zona Leste ali, longe do centro, que a maioria dos empregos ficam. Aí você tem lá as linhas de trem. Agora, imagina transportar 4 milhões ali, mais ou menos, de pessoas em direção ao centro. Fora a lotação, a demora... o governo ele vai ter que investir em bilhões e bilhões de linhas de trens para levar esse pessoal para lá. Não é melhor você construir mais casas e prédios perto do centro do que construir linhas de trens que você vai ter que desapropriar, você vai ter que destruir para depois construir? Não é muito mais sustentável, não é muito melhor você transportar essas pessoas, fazer moradias perto do centro do que, né, construir bilhões de linhas de trens bilhões em reais de linhas de trens para você levar essa galera toda para lá? Mas tem uma questão aí também que é uma coisa puxa a outra, né? Para você construir moradia para essas pessoas que vai trabalhar no centro, essa moradia ela tem que ser um pouco afastada do centro para ser custo-benefício um pouco mais barato. Aí você vai ter que dar condição para essa pessoa viver, porque o que eu percebi quando eu cheguei aqui em São Paulo é porque existe um custo em morar no centro, não é só o aluguel. Tem né? isso. Tem um custo de mercado, por exemplo, que você gasta muito mais. Ou seja, vamos lá, um CLT que ele mora na Zona Leste, porque é essa matemática que precisa ser feita com um certo cuidado e carinho também, né? Porque uma pessoa que mora na Zona Leste, que é CLT, ela é mais viável ela gastar mais tempo no transporte, passar estresse e ter uma economia, né? Porque é tudo caro no centro e aqui é tudo barato, entende? Aluguel é barato. Ontem eu fui com o Dusty no Itaim, num bairro lá, que o bairro, tipo assim, mano, as ruas eram de barro. E eu tava falando com ele, disse, cara, as ruas aqui são de barro, mas as casas são iradas. Aí a gente tava conversando lá e a gente chegou na conclusão que, tipo assim, por ser tão defasado aquele ambiente ali, as pessoas tendem a ter um aluguel mais em conta. E como elas trabalham no CLT e ganham um pouquinho mais, elas investem mais nas suas casas. Mas as ruas são de barro e as casas são lindas, portão elétrico e os cambal. Eu disse, nossa, que estranho isso. Entende? Então, assim, não é só dar moradia para essas pessoas mais próximo ao centro, mas é da condição dela viver também, entende? Porque acaba sendo não fecha, a matemática não fecha, entende? Você vai ter mais pessoas precisando de psicólogos, porque elas vão ficar, porque você sabe que o fator financeiro é um dos que mais influenciam em divórcio, em agressão, em tudo, em consumo excessivo de álcool, problemas entende? psicológicos. Então, assim, para você ver, né, o urbanismo, ele afeta diretamente em várias camadas. Assim, não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Nossa, cara, muito louco isso, muito louco. Então, a arquitetura, ela pega vários pontos, assim, das ciências humanas para você poder planejar uma cidade, porque você não vai simplesmente construir a casa, você vai pensar em que aquilo vai impactar, no que aquilo vai em diversas áreas do ser humano ali, né? Então, mas assim, o governo, no caso a prefeitura e o governo, eles até estão recentes, né, iniciativas para como é que fala? Para influenciar, não, para incentivar a população, o crescimento populacional mais perto do centro. Assim, o centro de São Paulo, ele tem estado muito defasado, né? Não sei quem já foi, quem passa algumas vezes lá vê que tá muito assim, abandonado, largado. Você vê, às vezes tem uma linha de trem que eles estavam construindo ali acho que era monotrilho, do lado da própria linha dessa Esmeralda, ela só fazia um corte um pouco antes. Eu acho que ela ia conectar o aeroporto, né? O aeroporto de Congonhas. Essa obra tá há anos parada, anos. E eu acho que, assim, eles estão tentando incentivar, mas ao mesmo tempo
Eu não sei se tá faltando verba, assim, eu não sei o motivo por tanto tempo aquela Muito obra problema tá... judicial. Então, aí recentemente, problemas... Estamos de volta. Tivemos problemas técnicos aqui, mas resolvemos e vamos continuar onde a gente parou. Beleza. A gente tava falando sobre o centro tá um pouco defasado e tal. E aí... Opa, aqui, né? Certo, beleza. E isso, com o centro meio defasado, muita gente acaba não querendo ir morar no centro, acaba fugindo do centro. Então, com uma parceria ali com a prefeitura, com o poder público, isso faz com que uma parceria eficiente, uma iniciativa bem inclusiva, faz com que políticas públicas sejam aplicadas para que as pessoas passem a querer morar ali mais perto do centro e com oportunidades, né, acessíveis a pessoas de baixa renda, né, desde as pessoas de baixa renda até uma pessoa de classe média, e fazem com que o centro seja mais assim adensado, e aí a gente faz com que as pessoas não tenham como é que se diz, vontade de morar na periferia, mas quanto mais perto do trabalho, dos serviços, melhor, né? Verdade, realmente. Eu ia te perguntar sobre duas obras, né, que foram uma que vai ser projeto que vai ser feito e o outro projeto que já foi feito, que é o Vale do Anhangabaú ali, né? Uhum. Não sei se você chegou a ver nas mídias, nas redes sociais, que foi muito criticado, pois era um ambiente, era mais ambiental, tinha um pouco mais de grama e tiraram tudo aquilo, deixaram limpo, né? Os skatistas, a galera reclamou bastante disso daí. O que você acha desses projetos que são feitos pelo governo sem a consulta, às vezes, da população? Ou, de repente, você acha que esse projeto em si foi uma boa iniciativa ou se foi um improviso? De repente, você saiba até mais o motivo pelo qual aquilo foi realizado? Olha, pelo que eu fiquei sabendo, esse projeto ele teve sim consulta pública, só que na época muita gente não sabia, então não teve tanto repercussão. Aí agora, com o projeto quase pronto, aí acaba atraindo bastante gente aí para criticar ou para falar. Pelo que eu entendo, o Vale do Anhangabaú ele não era tão visitado assim turisticamente. Ele era visitado, muita gente passava ali, mas não tinha vontade de ficar ali e tudo mais. Parecia um pouco meio abandonado mesmo com as gramas e com a árvore ali. A gente vê ali que tem árvore no Novo Anhangabaú, só que elas não estão crescidas ainda. Elas vão crescer, vão ficar do tamanho das que estavam antes. Sobre a questão da grama, eu acho que também tem uma outra ali, parte com grama e tudo mais. Só que a questão eu pelo menos acho que esse novo projeto ele vai atrair muito mais pessoas, muito mais turistas, porque ali vai ter uma empresa, uma empresa que vai cuidar do Novo Anhangabaú. Não vai ficar abandonado como estava antes, né? A empresa ela vai cuidar, vai colocar quiosques ali, restaurantes e tudo mais, o que vai atrair pessoas. Então, o que é um bom projeto? É um projeto que atrai pessoas ali para visitar. Se o antigo, mesmo com árvore, com grama, não estava atraindo, estava abandonado, vamos esperar para ver como é que vai ser esse novo. Eu acho que harmonicamente está até que legal. Você vê ali um negócio assim, tem ali uma certa um corredor ali, uma esplanada tal. Tem ali aquele vai ter fontes, né, jogo de luz. Eu achei uma coisa muito bacana mesmo. E questão de grama, aí resta a prefeitura colocar em outras partes da cidade. Não é porque tirou grama de lá porque que vai ficar um negócio ruim. Não, é só a prefeitura ter consciência para aplicar mais verde no restante da cidade. Ali é só um pedacinho só. Eu acredito que não vai ter tanta falta assim. Agora, a questão de árvore, tem árvores sim, só tão pequenas, dá a impressão que vai estar um negócio árido, mas elas vão crescer. Então, Entendi. A gente esperar um pouquinho para ver o resultado final do projeto. Entendi. Legal, mano. Tem um outro projeto também que tá para ser desenvolvido, que na verdade eu tô sabendo há pouco tempo, há alguns minutos, que é o projeto que vão fazer lá no Ibirapuera, sem ser num parque, No ginásio? no ginásio, que vai fazer um shopping, né?
num shopping center lá no ginásio do Ibirapuera. E, assim, muita gente ficou, nossa, você vai tirar o ginásio onde o pessoal anda de skate, o pessoal pratica seu esporte, para fazer um shopping tipo que já tem de monte na cidade, sabe? E eu fico assim, será que isso realmente é um projeto interessante, sabe? Olha, pelo que também me informei, né? Ó, posso estar bem errado, tá? Então, vou deixar aí os telespectadores. Mas pelo que, até onde eu me informei, perdão se eu estiver errado, mas o ginásio ele era utilizado apenas pelos praticantes de esporte olímpicos, né? Não era por muita gente. Parece que, né, não era tão acessível assim pelo público em geral. E esses praticantes de esporte olímpicos, eles podem estar procurando, tendo outros lugares que eles podem estar continuando. Não sei se era não sei se era vôlei, não sei se era pelo Clube de Pinheiros, eu não sei exatamente. Mas a população em geral não usava muito o ginásio de Ibirapuera. Acho que tinha um campo de futebol também, não sei, ou era um campo de futsal. Mas não estava tendo mais jogo lá, oficial pelo menos. E então, poxa, o que a gente, nesses dois exemplos aí, o que a gente quer? Um negócio que, beleza, um equipamento de esporte era verde lá, mas, estava sendo utilizado pela população? Atraía turistas, e com turistas a cidade acaba recebendo até uma verba melhor, dinheiro e tal. Tava atraindo? Se não tava, então o que a gente pode fazer? Incentivar o uso ali? Beleza, era por meio de um projeto, ou de um projeto novo arquitetônico, ou não sei, ou por campanhas que atraiam pessoas lá. Se pelo um projeto arquitetônico é melhor, então beleza, aqui. O que não pode é uma cidade tão grande como São Paulo ter terrenos ociosos e a população não usufruir daquilo. E o pior, trazendo prejuízos para a cidade. Então, se com um projeto atrair pessoas engajadas para utilizar aquele espaço, beleza, legal, né? Então eu acredito, e até o momento, né, hoje, janeiro de 2020, eu acredito que o novo Anhangabaú vai atrair pessoas com a concessionária administrando e colocando lá restaurantes e quiosques e tudo mais, e com o novo projeto do Ibirapuera, também eu acredito que vai atrair também mais pessoas do que com o uso antigo. E eu acho que de histórico não tinha nada lá, pelo menos até onde eu sei. Interessante é que a arquitetura ela também tem muito isso, né? Tem que visar o turismo, né? Porque, por exemplo, a gente vê projetos de igrejas de catedrais aqui em São Paulo, que são antigos. Você vai ali no centro, na Sé e tudo mais, você vê que tinha uma arquitetura bem mais... Tem o seu valor histórico, né? Sim, que tem um valor histórico muito, muito real ali. E tanto até a Estação da Luz ali, que tem uma história também por trás, né? E a arquitetura ela sempre teve esse intuito de tentar atrair turistas, né? E é interessante que isso também dá valor ao giro do mercado financeiro, né? Então tudo isso tem uma certa conexão. Mas eu não sei até onde isso influencia, assim, quando a gente pensa em finança, em negócios, a gente esquece o que pode influenciar também na parte do nosso meio ambiente, né? Exato. Que aí eu acho que acontece, polariza muito o lado ambiental do negócio. A gente vai, poxa, eu tô colocando um shopping center aqui, mas eu tinha árvores aqui, sabe? E eu acho que São Paulo, você vê que São Paulo é a cidade cinza, né? Cada vez mais cinza. Né? Cada vez mais cinza. Principalmente a nossa zona leste também. Acho que é a zona mais árida, com menos árvores aqui. E eu acho que também Deixa tem eu fazer uma pergunta. Fala aí. Acho que perguntar para uma pessoa da área tem bastante sentido. Quanto tempo você acha que já se pode pensar em demolir, destruir e construir um novo lugar? Quanto tempo... esse lugar já está tanto tempo... Tipo, para demolir um lugar, assim, os critérios, você fala? Tipo, olha, depende, que nem... a gente não demoliria ali o pátio do colégio para construir uma coisa no lugar. Por quê? Porque ele tem o seu valor histórico. É muito importante para nossa cultura como paulistanos ter ali o pátio do colégio em pé. Por mais que
ele está numa área central ali de São Paulo que deve se construir um prédio enorme com comercial, teria muito mais lucro, obviamente, só que o valor histórico ele tem que ceder o valor financeiro. Então a gente tem que olhar critérios como valor histórico, estrutural. Às vezes não é viável uma estrutura, um prédio num lugar onde o solo não é legal, por exemplo, sabe? Então há muitos fatores assim que influenciam isso. Legal. Interessante. A gente estava conversando ainda há pouco, na parte do intervalo, sobre as questões de financiamento. Vou fugir um pouco do que a gente estava falando, mas era mais porque eu tô com essa dúvida, assim, porque a gente conversou, mas não conversou tanto. Sim. Né? Como que funciona esse financiamento que você faz? Como é que é essa bolsa? Certo. Que você poderia dar uma... Ah, sim. É um esquema legal, né? Lá na universidade onde eu estudo, você tem... muitos alunos vêm de várias partes do país, né? Lá na Unasp, em Engenheiro Coelho, no Unasp. E muitos alunos vêm de várias regiões do país e tudo mais e não têm o dinheiro para arcar com seus custos. E aí, algumas vezes os pais, eles arcam com uma parte do dinheiro e a outra parte o aluno ele trabalha para poder pagar ali. Então, vamos supor, o curso tem um custo. E aí, o aluno ele trabalha para diminuir esse custo, certo? E esse custo menor que ficou, o pai ou a mãe, ou o trabalho que ele faz, às vezes, no final ali do ano, né? Para conseguir com a venda de manuais de saúde e tudo mais, que é um outro assunto bem complexo, mas o colégio ele oferece muitas oportunidades assim para o aluno ele poder dar continuidade aos estudos ali. Então ele faz trabalhos educativos no colégio e tudo mais, porque assim a gente não sai de lá, por exemplo, a arquitetura, engenharia civil, não sai apenas com conhecimento de arquitetura, conhecimento de engenharia civil. Eu acabo trabalhando em vários setores lá do colégio. Trabalhei lá na biblioteca, trabalhei na cozinha, trabalhei na lavanderia. Então, assim, isso me ajudou a desenvolver também, porque eu não tinha conhecimento de como que é trabalhar na biblioteca, como que é trabalhar numa cozinha, por exemplo. Legal. Então, são trabalhos educativos que preparam para a vida além da arquitetura. Né? Sim. Tem uma questão também que é você não vai estar pagando pelo curso, mas automaticamente a faculdade ela vai estar economizando na contratação de funcionários para estar fazendo aquela função, no caso. Então acaba que balanceia tudo isso. Sim. O que a gente estava até conversando é porque eu nasci aqui em São Paulo, mas me criei em Natal, Rio Grande do Norte, e lá a gente não tem tanto isso. E tanto é que eu achei assim muito louco. Eu disse, caramba, que massa. Eu vou pagar a faculdade prestando serviços como bibliotecário, como auxiliar de cozinha. E, no caso, a faculdade ela simplesmente vai contratar, correto? Essa pessoa que ela vai gerir esses alunos para fazer esse trabalho, para que não seja uma coisa largada. Você acaba aprendendo sobre culinária, acaba sendo meio que, não obrigado, que ninguém é obrigado, mas você acaba que exercitando essa questão do diálogo direto, porque quando você trabalha como bibliotecário, você tem que dar uma certa assistência. Então, assim, acaba que incentiva várias outras áreas e tua cabeça pro teu curso funciona até melhor. Sim. Né? Você vê não que você falou não fica focado ali na de ficar lendo os livros de direito lá. Eu trabalhava na biblioteca e tal, e às vezes, né, durante as pausas, eu pegava um livro assim que nem era da minha área, só por curiosidade mesmo. Pô, que legal, eu descobria coisas que nem na internet, com tanta informação que a gente tem, eu via, sabe, num livro ali, bacana. Então, o que é esse negócio legal é que você não fica focado apenas ali na sua área, né, que você vai exercer daqui a alguns anos. Você tá limpando ali o chão, sei lá, limpando as salas, você vai crescer em algum momento, você vai criar responsabilidade ou, como é que fala, resiliência também. Então, tipo, por exemplo, o curso e a estadia, que o aluno, às vezes, ele mora lá dentro, né, do colégio. Então, às vezes, o negócio pode custar 3, 4 mil reais, e aí, com esse trabalho que ele faz, já diminui bastante, consideravelmente, né, as mensalidades ali, né? Então, por meio dessa bolsa. Incrível.
Legal. Qual faculdade que você estuda? É o NASP. O NASP. Isso. Aí você reside lá Uhum. no ambiente da UNASP. Uhum. Legal, mano. Legal. Ela tem alguma coisa a ver com ela é do governo ou Não, tipo, ela é uma faculdade privada, mas é ligado à igreja, né? a Adventista? Isso, a igreja adventista lá administra hospitais, colégios. Então, como eu havia dito no começo, né, ela não é focada apenas em ter igrejas, mas na educação, em formar Bem legal. cidadãos. Interessante. Não, é bem legal mesmo. Já tinha ouvido falar muito sobre a igreja adventista, Uhum. mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esses trabalhos que eles desenvolvem, né? Não, eles é são- bem abrangente. Eles têm a escola, como falei, hospitais, tem também programas de assistência social, que, por exemplo, em casos de catástrofe, a igreja, por meio da ONG ADRA, ela está sempre presente, como foi em Brumadinho, como foi no terremoto que teve no Haiti. Mundialmente, ela tem universidades, escolas espalhadas aí pelo mundo inteiro. Caramba, que incrível. Sim. Bati o nariz no microfone, né? O nariz tá grande. E eu tava até conversando com ele, né? Que assim, você morar dentro do ambiente da faculdade, sabe? Você, tipo, além disso, você trabalhar lá, sabe? É uma experiência muito boa, cara. Isso prepara muito profissional. Sim. Eu acho que o Brasil, ele tinha que ter uma estrutura boa, ou até aqui a faculdade hoje particular, ela tem bem mais do que uma pública. Você vai numa pública, é muito concorrida, e não tem uma quantidade grande de faculdades públicas que consiga todo mundo entrar e estudar lá, sabe? É bem complicado, é uma concorrência enorme. E outra, hoje para você entrar numa faculdade pública, você tem que ter tido um ensino bom. Não é só você estar numa escola pública na Zona Leste e tentar. Claro que tem suas exceções, tem pessoas que são muito esforçadas, estudam e conseguem, né? Mas é claro que normalmente precisa de um curso extra, alguma coisa do tipo para conseguir entrar. Então é uma dificuldade bem grande hoje em dia para você entrar, por exemplo, numa USP, numa federal. E tudo isso ocorre por conta da educação que é empregada nas escolas públicas. Eu acho que é muito defasado, mano. Sim, claro que tem defasado assim. Tem a questão do interesse do aluno, tem muita questão cultural por trás, tem muitas opções, muita coisa por trás disso, né? Que ocorre isso. Mas eu acho que o Brasil ele poderia tentar investir um pouco mais em educação nessa parte de faculdades, de espaços públicos para poder estudar, né? Porque hoje a gente vê a USP, tem uma USP na USP Leste, em São Paulo, tem a USP lá no Butantã, e algumas federais espalhadas no interior ou por ali, mas você vê que são poucas opções, não são muitas que nem você vê com faculdades particulares, né? Eu não sei sua opinião sobre isso. Você acha que a educação se a gente tivesse mais opções de faculdade pública e tivesse até uma maior facilidade de acesso, eu digo assim, de repente eu vejo muita gente de faculdade particular indo para a faculdade pública com mais facilidade do que um estudante de escola pública ir para uma faculdade pública. Eu não sei como é na sua faculdade hoje, se você vê muitas pessoas que estudaram em particular ou se são mais pessoas que estudaram na pública, como é? Lá tem as duas coisas. É misturado. É bem dividido, porque, assim, na faculdade particular, você faz lá o vestibular, tal, como todas as faculdades e tudo mais. Por exemplo, na faculdade pública é muito concorrido, né? O aluno entrar e tudo mais. E como foi falado aqui, dificilmente na escola pública ele conseguiria entrar. Um aluno de escola pública conseguiria uma bolsa, ou conseguiria passar no vestibular, né? Na escola pública pela... como é que fala? Pela dificuldade que é, né? E aí, lá você tem pessoas que estudaram em escola particular e também pessoas que estudaram em escola pública. Até mesmo porque tem lá o programa da FUVEST, que você, para quem estudou em escola pública, tem uma renda familiar bem assim abaixo e tudo mais, consegue ter uma bolsa ali de estudos por meio da FUVEST para conseguir entrar em escolas particulares, né? Inclusive, o NASP, ele também oferece essa opção para o aluno. E eu falando como aluno, né, não como funcionário lá, porque eu não sei muito bem as coisas, como é que funcionam internamente, assim, mas muitos colegas meus conseguiram bolsa pela FUVEST.
Também, por mais que o aluno ele não conseguiu ter uma boa nota ali, ainda assim há a possibilidade dele poder estudar na escola particular sem problema nenhum. Inclusive, basta ele ter ali, fazer um vestibular, se mostrar competente mesmo para exercer um curso superior, né? Desde que ele tenha o ensino médio formado. E aí que eu ia falar mesmo, acabei esquecendo. E isso não impede ele de ter uma bolsa de estudos lá nessa faculdade. O que vai depender mesmo é o bom comportamento dele com os colegas e também boas notas, né? Porque não adianta nada ter uma bolsa e não se esforçar para ter esse mérito de continuar tendo a bolsa, né? Ter boas notas e tudo mais. Total. Essa FUVEST é FUVEST? FUVEST é um programa do governo que permite com que alunos de escola pública possam ter uma bolsa de estudos na escola particular. Mas ela não tem nenhuma ligação também com a Igreja Adventista. Só realmente é outra porque coisa. Assim, é do governo, mas a faculdade ela acaba recebendo, né? Isso, tendo para que o aluno que não tenha uma renda boa e também não estudou e também estudou numa escola pública, ele possa ser beneficiado para poder ter um curso superior lá no NASP. Então os critérios de julgamento e tal para que esse aluno venha a estudar nessa faculdade não é pela FUVEST, sim pela faculdade. Tem vários critérios, assim, um deles é a FUVEST. Sim. Outro Mas quem que administra esses recursos, assim, são eles mesmos ou é a FUVEST? Tipo assim, a FUVEST que diz assim, esse aluno ele tem capacidade de estudar aqui. Ou sim. não, ou é a faculdade mesmo que ela diz, não, você me dá o recurso e eu que vou administrar. Eu vou utilizar os meus critérios através dos... Porque eu acho que eles usam até os próprios preceitos da própria religião. Enfim, não sei. Não, né? Então, a FUVEST, ela é por meio do vestibular. Sim. O que determina se o aluno ele vai ganhar o recurso da FUVEST é a administração da FUVEST que fala, se você conseguir tal nota, aí que tá. Por exemplo, a faculdade lá, o curso lá, vamos supor, ela dá um determinado curso de engenharia civil, abre 10 vagas para alunos FUVEST. 50 estão concorrendo a essas 10 vagas. Os 10 primeiros que alcançaram a nota, que os 10 primeiros com as melhores notas conseguem esse curso, conseguem essa vaga para entrar na universidade no curso. Sim. E aí, então, o que depende da faculdade é a vaga. Abrir vaga, a FUVEST já é uma coisa mais do governo. Sim. Mas é claro que a faculdade ela não vai ignorar esse recurso para alunos de baixa renda poder estudar lá. Sim, então, ela abre essa oportunidade por meio do recurso da FUVEST, que o governo disponibiliza. Da hora. Legal. Sobre opções, assim, de vestibular, hoje eu vejo muito na história da educação que melhorou muito, cara. Antigamente a gente não tinha tanta opção de conseguir bolsa de estudos, faculdades públicas, né? Inclusive eu acho que o Quinho tem até alguma história aí pra contar pra gente sobre como você conseguiu uma bolsa de Depende estudos. qual bolsa, né? Porque eu consegui bolsa para algumas coisas. E quais foram? Música, Conta aí um por pouco. exemplo, que eu conheci o mestre lá, ele deu bolsa. Eu conheci ele na igreja, lá na minha igreja que eu frequentava. Na verdade, eu nem posso dizer, talvez, que eu frequente hoje. Teve também... eu acabei ganhando uma bolsa de coaching lá pela internet. Eu nem desacreditei assim. Nossa, quando eu ganhei eu falei, gente, tem que me preparar para isso aí agora. Porque, sabe, tem algumas coisas que a gente não acredita assim, né? Não acredita. Muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. Fica surpreso, não né, com algumas coisas que ocorrem. no que pode ser possível nessa vida. E acontecem muitas coisas. A gente... É mais fácil a gente deixar aberto para as coisas, né, ficarem mais fáceis acontecer com a gente. Sim, total. E dessas bolsas, quais foram, assim? Olha, eu acho que a que eu achei que eu realmente fiz proveito foi a de coaching. Porque a de música eu estava muito, muito novo.
tava muito novo, tava com 14 anos, tal, né? Não tinha nem terminado o ensino médio. Agora de coaching eu já estava mais maduro, já tinha passado dos 20, então já consegui ter um proveito Maior. completamente diferente. Não que eu não me dediquei à música, sim, me dediquei, mas eu tive um gosto, um prazer, uma motivação diferente. Era algo que eu realmente estava buscando. E aí eu peguei algumas premiações, consegui acabar ganhando outros cursos né, teve uma temporada assim da minha vida curta que eu acabei conseguindo passar em primeiro lugar em algumas coisas, tal, e aí uma coisa levando a outra. É bastante interessante que eu ganhava, passava em primeiro lugar aqui, ganhava um outro curso. Aí eu não podia fazer esse curso porque eu já estava fazendo outro. Aí eu pensei, não, se eu termino esse aqui, talvez eu possa fazer aquele lá. Mas aí eu ganhei um outro. E isso foi em cadeia, assim, né? Um período assim, passei por isso. Da hora. E qual que você... Tipo assim, hoje você ainda estuda coaching? Não. Você já concluiu? Não, eu tenho... hoje eu dou aula de coach, assim, né? Mas já formo outros coaches. Mas não é o foco principal, né? Qual é, assim, o que o coach tem que causa, assim, qual é a intenção do coach, assim, na vida da pessoa? Pergunta forte essa. Tipo, como você conseguiria definir Eu até procuro evitar vender processos de coaching. Porque o coach, ele é muito... Eu acho que ele tá muito... Tem profissões que são mais... Ou pelo menos menos duais. O coach, ele estimula muito o desejo e a realização. E muitas vezes o orgulho. Isso eu acho que não é legal. Por exemplo, você tem uma meta. E aí a gente No vai... caso, ele tá estudando. Isso. Aí digamos que você... Dele, de repente ele você tá se queira desmotivado. não, então ele pode contratar um coach porque ele quer alcançar uma meta. Ele pode contratar um coach para acelerar o resultado dele. E ele pode contratar um coach também para ter a máxima performance, para conseguir realizar aquilo de uma forma completamente... Agora, o que acontece é que nesse processo até conseguir, as ferramentas, os estímulos podem exceder várias coisas. Não vou dizer que excedam princípios, talvez possam até alguns processos exceder, mas conseguir as coisas, eu não acho que seja algo assim a ser colocado como a maior importância. Porque o coaching é para isso. Você contrata um coach para conseguir realizar alguma coisa. Entendi. Então, eu procuro evitar hoje essa linha, esse estímulo de conseguir as coisas, assim, que pode quanto dar aquele orgulho, aquela coisa que eu acho muito... Acho que muitas das vezes eu vejo que necessita, sabe, ter dinâmicas de coaching em todos os cursos, sabe? Tipo assim, sei lá, eu tô fazendo um curso de artes, certo? Não que eu esteja fazendo curso, é um exemplo. Tô fazendo um curso de artes e, tipo assim, tô tendo meu curso aqui, tá falando sobre história de não sei o que mais lá e tal e pá. E dentro dessa grade de estudo eu tenho ali uma aula de coaching. Por exemplo, ele tá lá na faculdade dele, fazendo a faculdade dele de engenharia em FI, e ter uma disciplina que seja, tipo assim, complementar, que seja coaching, para incentivar ele a criar, incentivar ele a desejar mais, incentivar ele, inclusive, a terminar o curso. É que o coach tem tudo a ver com a realização, né? De conseguir. E aí, assim, a gente conseguir, a gente ser útil, é importante. Só que eu só não acho legal a parte do coach colocar isso no pedestal, assim. O coach realmente tem
claro, muitos anos de estudo e conseguir técnicas e conhecer a mente humana ao ponto de conseguir trabalhar muito bem para pessoas conseguirem realizar o que elas querem, é porque o risco de você conseguir as coisas mais rápido, melhor, o efeito disso pode ser negativo, entende? Então, você pode contratar um coach para realizar alguma coisa mais rápido, melhor, mas lidar com é muita responsabilidade, quanto para o coach, quanto para o coachee. Parece que trabalha muito com psicologia também, né? Sim, pelo menos 70%. Então eu vou até reformular aqui Tá. a minha pergunta, que o que eu perguntei pra ele é que muitas das vezes eu vejo que o coaching, ele é mais um psicólogo do que qualquer outra coisa, só que aí você falou que não. Explica melhor essa questão bem aí, porque diferente, bem diferente. As pessoas confundem o coach muitas vezes com um psicólogo, porque algumas coisas que as pessoas buscam em um psicólogo, elas conseguem com coaching, mas isso é algo que pode ocorrer, mas não é a meta, não é o objetivo. As pessoas confundem coach com mentor, com mentor, com consultor, mas é totalmente diferente. Por exemplo, psicólogos ficaram putos comigo agora. no caso do Perdão. o psicólogo, ele vai trabalhar com você mas o seu passado, ele vai observar o seu passado e tratá-lo. Observar se esse passado não está trazendo alguma consequência negativa e tal. Agora, o coach não, o coach ele vai pensar no seu futuro. Ele vai, você quer uma meta? A gente vai alcançar essa meta. Você não chega num psicólogo e fala assim, eu quero conseguir isso. Você você tem que procurar o coach, amigo. Eu vou te indicar um coach aqui. Mas que muitas das vezes o coach, assim, tipo, não negligenciando o que você me falou agora, mas muitas das vezes, para você conseguir gerar um processo futuro, você tem que curar algumas coisas do passado. Que muitas das vezes, por exemplo, tipo, eu não me acho criativo. Por que você não se acha criativo? Não, porque lá no passado eu escutei muito minha mãe dizendo que, nossa, para de fazer isso, você não leva jeito. Então, aí chega o coach e diz assim, eu sou melhor que sua mãe, entendeu? E você é capaz, tá ligado? Aí chega lá, eu vou e consigo fazer a parada. Sim, tem tá várias ferramentas. Então, eu acabei curando algo do meu passado. Isso. Então, assim, muitas das vezes os gatilhos utilizados pelos coachings são basicamente... Não só gatilhos, mas ressignificações também. Que são basicamente os mesmos artifícios usados pelo psicólogo. Porque o coach, ele tem uma bagagem de pelo menos uns 70% de psicologia. Então, claro que ele tem conhecimento de psicologia a ponto de conseguir fazer uma ressignificação. E os outros 30 é o quê? Os outros 30 são muitas coisas. Né? Tem a parte do marketing para você vender, né? Tem a parte, se for separar assim, tem a neurociência que você vai saber também questões vibracionais, tem várias coisas, física você estuda, várias coisas. Acaba que o coach adentra em várias camadas, várias ele vai trabalhar, um mix de ciências. Um mix de incrível. Sim, legal, hein? Legal. Acho que, assim, já deu mais de 1 hora de gravação já. Deu pra bater um papo legal. Queria que você deixasse seu... Suas redes sociais aí. Sua rede social, seu feedback sobre a entrevista. E de repente até falar sobre a estrutura do projeto, que... Aliás, a gente convidou ele para dar uns palpites aí para... Explica como é que foi o meu chamado pra cá. Não, vou não foi Deixa pro making off. Deixa pro making off. Mas aí, nem era ele o convidado, sabe? O convidado acordou meio-dia aí, o outro nem acordou e... Tá dormindo ainda lá. O making off. Filma, dá zoom. Nossa. Ele tá deitado ainda. Ai, cara. De meio, cansado. Mas é o seguinte. Que nada, a gente foi dormir o quê? 2 caramba da madrugada. Os caras saem, vai dormir 3 da manhã pra acordar às 8.
Não dá rock, não dá rock. Dá certo não. Mas aí, o Cris, ele é um cara excelente, já tava no radar aí pra bater um papo, acabou sendo hoje. Inesperadamente eu chamei ele, na verdade, pra vir aqui dar uma olhada, de repente pensar no cenário, pra ele ter uma visão. E acabou sendo nosso convidado aí, excelente conversa, acho que tem muito a agregar. Bom, quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer aí por vocês aí estarem entrevistando, porque eu fiquei bem receoso, né? Porque, pô, normalmente a gente esperaria um script de perguntas, mas mesmo sem isso, vocês foram muito bem educados, foram perguntas muito legais aí. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, pela oportunidade de estar aí. Agradeço todo mundo aí. E é isso, as minhas redes sociais meu Instagram é cl_rodrigues, seguem lá. E, bom, por enquanto ainda não estou formado, então, por favor, gente, os arquitetos que estiverem assistindo aí, por favor, com calma aí na lenha, porque aos poucos eu vou ganhando conhecimento, não foram coisas concretas, né? Boa parte aqui... Quase recém-formado. Foram mais opiniões, assim, e tal, embasadas num pouco conhecimento que eu tenho até agora de arquitetura, mas quero sempre crescer, e se eu tiver errado em alguma coisa, com certeza eu vou, né, crescer nisso e vou consertar, né, para construir uma cidade melhor. Isso aí. A gente é construindo... É isso que é o legal do nosso podcast, que a gente quer trazer pessoas que têm pensamentos como o seu, que é mudar, né? Para que o nosso futuro depende do agora, né? Uhum. Então a gente precisa de pessoas com esse tipo de pensamento. Muito obrigado pra pela gente- oportunidade. Que isso, a gente que agradece você estar Nem aqui. sou conhecido, assim, e tal, e vocês me deram a oportunidade. Obrigado. O Kim também foi um cara que apareceu aqui pra gente pra trocar uma ideia aqui, complementar o assunto, preencher a mesa. E, falando aqui pra câmera aqui, ó, a gente quer agradecer a todo mundo que tá assistindo. Segue a gente no Instagram, @taquitapdc, com o Q, só o Q mudo. E no Facebook é TacTapDC também. E no YouTube vocês estão aqui, mas você vai procurar por Taquitá com acento no A, podcast. A gente tá lá, segue a gente nas redes sociais. Grande abraço e é nóis.